Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é o Cris Almeida. Obrigado por estar vendo mais esse vídeo. Hoje eu quero abordar contigo um tema que particularmente eu considero muito importante. A meu entender, talvez o tema mais importante de todos os vídeos, de todas as aulas, de todos os livros que você já viu. O que é ser um buscador? Por quê? Porque todas as vezes que você está procurando um conhecimento, a primeira pergunta que deve ser feita é: por que afinal estou procurando esse conhecimento? Quando você assiste uma aula, quando você abre um texto, quando você acessa o canal do YouTube em busca de alguma informação, o que você exatamente está fazendo? E você está buscando esta informação do modo correto? Quando você participa de um curso, você assiste uma aula, seja presencial, seja uma aula online, por que afinal você está fazendo isso? E qual é a melhor maneira de fazer essa busca? Todos nós somos buscadores. Alguns têm uma consciência mais desenvolvida desta verdade. Outros ainda não perceberam isso. Outros não estão nem buscando. Mas, no fundo, nós temos esse, vou chamar de DNA espiritual. Nós temos essa necessidade de busca, esse anseio, essa coisa interna que volta e meia aparece aí em você com mais ou menos intensidade, e você olha para o mundo ao seu redor e começa a fazer perguntas. Por que afinal eu existo? Por que estamos aqui? O que é a vida afinal? Por que na minha vida as coisas dão certo? Por que na minha vida as coisas dão errado? Por que existem ricos e pobres? Por que a doença? Por que afinal a vida? Todos nós somos buscadores, em maior ou em menor intensidade. Mas mesmo aquele que não profere verbalmente essas perguntas, lá no fundo, mesmo aquele que não parece que não está nem um pouco interessado nestas questões existenciais, lá no fundo está se perguntando, em algum momento da sua trajetória nesse planeta, essa pessoa já se fez algumas dessas perguntas. E nessa apresentação, vai ser uma apresentação muito breve, eu quero não apenas responder o que é ser um buscador, mas colocar para ti uma informação muito importante: como ser um buscador. E se eu quisesse dar um título mais eficaz para essa palestra, um título mais chamativo, mais apelativo, eu chamaria essa apresentação de Como Ser um Buscador Eficaz. E eu quero que você preste muita atenção, se for o caso, até coloque aí do seu lado papel e caneta, para você anotar algumas considerações importantes a respeito de posturas, de atitudes que eu vou te passar. A primeira atitude é essa que está aí na tela, sem verdades pré-estabelecidas. Isso é muito importante. Às vezes você começa uma jornada de busca pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo autoconhecimento, mas a sua cabeça já está pré-formatada com um monte de dogmas, com um monte de teorias, conceitos, verdades, e isso vai atrapalhar a sua busca. Por quê? Vou contar para você uma história interessante, muito antiga, lá da época de Gautama Buda. Gautama Buda, assim como Jesus também, ele fazia suas palestras públicas, ele se sentava num lugar, as pessoas vinham para ouvi-lo. E essa história, inclusive, eu coloquei no meu livro O Caminho do Autoconhecimento. E essa história, ela representa muito bem essa postura do buscador, porque nessa ocasião, Gautama Buda tinha acabado de dar uma palestra, ele abriu, vamos dizer assim, o plenário para as pessoas fazerem perguntas, e Gautama Buda tinha apenas duas condições quando fossem fazer perguntas para ele. Você não poderia perguntar nada sobre a vida após a morte, e você também não poderia perguntar nada sobre Deus. Tirando essas duas questões, você poderia perguntar sobre qualquer coisa. Então, tinha lá a fila de pessoas que iam fazer as perguntas. Do lado dele estava a Ananda, que era o escriba, ou seja, anotava tudo que Gautama Buda falava. A Ananda era parente de Buda também. E uma pessoa chegou e perguntou: Deus existe? E Gautama Buda diz: não, Deus não existe. E Ananda, que estava ali do lado, fica surpreso, porque Buda nunca tinha respondido uma questão sobre
o transcendental de forma tão explícita. Em seguida, um outro rapaz vem e pergunta: Deus existe? E Buda diz: sim, existe. E novamente isso surpreende Buda. Depois as outras pessoas começam a fazer outras perguntas, o dia vai caindo, a noite chega. No finalzinho de tudo, quando eles estavam se arrumando, a Ananda pergunta: eu estranhei muito hoje, porque você nunca permitiu nenhuma pergunta sobre Deus, sobre as divindades. E hoje você deu duas respostas completamente diferentes. Para um rapaz, você disse que Deus não existe. Para outro, você afirmou que existe. Afinal, Deus existe ou não existe? E por que você fez essas respostas? Gautama olhou para Ananda e disse o seguinte: eu conheço essas duas pessoas. Eu sei de onde elas estão vindo e sei exatamente por que elas estão perguntando isso. A primeira pessoa já é uma pessoa de idade mais avançada, com verdades muito estabelecidas, tem uma mente muito fechada e é um crente convicto de suas ideias. Só que, olha só, tudo aquilo que ele acredita, todas as verdades que ele estabeleceu na própria mente, foram verdades compradas de outras pessoas. Ele nunca parou para raciocinar, ele nunca parou para tirar as próprias conclusões. Ele sempre acreditou em tudo aquilo que colocaram na cabeça dele. Então, para ele eu disse: não existe. E essa noite ele vai ter uma noite completamente diferente. Vai ser a primeira vez na vida dele em que ele vai deitar a cabeça no travesseiro e vai pensar: mas tudo isso que me disseram até hoje, será verdadeiro? Será não verdadeiro? Gautama Buda disse, eu estou criando uma mente crítica. Eu estou ensinando ele a pensar. E o segundo rapaz? Perguntou Ananda. Buda disse: o segundo rapaz é um ateu convicto. É um jovem rebelde. Mas ele se rebela pela própria rebelião. Ele não sabe nem por que exatamente ele está revoltado. Ele critica por criticar. Ele condena por condenar. Ele nega por negar. Mas o universo é um lugar tão grande, a existência é tão infinitamente vasta. Talvez Deus esteja por aí, oculto em algum recanto do universo. Quando ele diz que Deus não existe, ele está sendo muito precipitado com essa resposta. Há tanto ainda o que procurar, há tanto ainda o que buscar. Então, para ele eu disse: sim, Deus existe, para despertar nele essa necessidade de uma busca ainda maior. Ele procurou tão pouco, ele é tão jovem, ele viveu tão pouco ainda. Talvez Deus esteja querendo ser encontrado, querendo ser procurado ainda em algum lugar do universo. E num mundo tão infinitamente vasto, dizer que Deus não existe tão rapidamente é muito precipitado. Essa postura, meus amigos, ela é fundamental. Não estou aqui colocando essas palavras para responder se Deus existe ou Deus não existe. Eu estou aqui para dizer o seguinte: você precisa começar a desenvolver essa postura fundamental do buscador, que é não trazer com você verdades pré-estabelecidas. Se você está no início de sua jornada, e aqui vai o truquezinho, todos nós estamos no início da nossa jornada, porque o conhecimento cósmico, o conhecimento universal, aqui eu me lembro de uma historinha muito antiga, quando Heráclito de Éfeso estava na praia e passou um filósofo muito conhecido, Sócrates. Essa é uma história mitológica, e olhou para Heráclito, e Heráclito pegava um pouquinho de água e colocava num buraquinho ali na praia, pegava um pouquinho de água e colocava no buraquinho da praia. E Sócrates olha para Heráclito e fala: mas o que você está fazendo? E Heráclito diz: olha, eu estou colocando a água do oceano aqui nesse buraquinho. E Sócrates riu e falou: mas você não percebe que você nunca vai conseguir colocar toda a água do oceano nesse pequeno buraco aí na praia? E Heráclito diz: você não percebe que você nunca vai conseguir colocar o conhecimento universal na sua cabeça, que não tem espaço para isso? Então, muito cuidado, você que já tem verdades pré-estabelecidas. Deus existe, Deus não existe, eu sou assim, eu sou assado, eu sou ateu, eu sou um crente convicto. Nem uma coisa nem outra. Se você quer ser um buscador, abaixe as suas bandeiras. Pare de ficar defendendo causas que você ainda não experimentou. O buscador, ele não está interessado no que os livros A, B, C ou D estão dizendo.
O buscador está interessado na sua própria experiência. Ele está interessado na experiência em si. A busca pela experiência é muito mais importante do que você pegar um livro A, B, C ou D e começar a ditar verdades que não foram vivenciadas por você mesmo. Então, isso é uma questão muito importante. Olha aí a segunda atitude do buscador, muito parecida com a primeira. Sem precisar impor a sua opinião. O verdadeiro buscador, ele não precisa ficar gritando aos quatro ventos as verdades que ele já descobriu. Se você for lá na Praça da Sé, ali no centro de São Paulo, você vai ver muitas pessoas que vão subir em caixotes com uma Bíblia na mão e vão berrar aos quatro ventos que Deus é isso, que Deus é isso e não sei o que, e você precisa acreditar nisso porque aqui está a sua salvação, porque essa é a verdade suprema, essa é a verdade absoluta. O buscador não tem essa necessidade. O buscador entendeu que palavras não convencem ninguém. Se a sua própria vida, se o seu exemplo de vida não é suficiente para cativar as pessoas que estão ao seu redor, para que elas comecem a prestar atenção em novas formas de vida, em novas atitudes, novas posturas, o seu blá 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 não vai adiantar nada. Eu tenho em mim uma seguinte compreensão. As pessoas que precisam berrar aos quatro ventos as verdades que acreditam, no fundo, elas não estão muito seguras do que elas mesmas estão falando. Mas olha só, se o fulano acredita no que eu disse, se o Beltrano acredita no que eu disse, se de repente 10, 20, 30, 100 pessoas, 1000 pessoas estão acreditando no que eu mesmo estou dizendo, pode ser então que o que eu falo é verdade. Então a minha tese é o seguinte, quanto mais insegura é a pessoa, maior é a necessidade que ela tem de berrar aos quatro ventos aquilo que ela supostamente acredita. Porque, no fundo, nem ela mesma acredita. O buscador, ele vai cultivando o conhecimento, ele vai procurando o autoconhecimento. Quando ele tem contato com uma experiência espiritual, essa experiência é dele, é uma vivência dele, é um trabalho interior. É algo que está sendo processado do lado de dentro. Ele está digerindo aquela experiência. E ele não é que ele guarda isso para ele. Ele não tem necessidade de provar isso para o mundo. Ele faz aquela experiência e a vida então dele vai sendo transformada. Uma pessoa que verdadeiramente tem, por exemplo, isso é só um exemplo, podia ser qualquer exemplo, tem uma experiência cristã dentro dele. Então ele tem um contato com os evangelhos, ele tem um contato com a vida de Cristo. E ele começa a manifestar esta vida a partir de suas próprias ações, com gestos de perdão, que é a máxima do cristianismo, com gestos de bondade, de amor ao próximo. Ele não precisa ficar declarando ao mundo estas verdades. Porque as pessoas que convivem com ele estão agora percebendo pelas ações que alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa. E não é forçado, é natural, assim como toda e qualquer experiência. Então essa é a segunda característica do buscador. Ele não precisa ficar berrando, ele não precisa ficar impondo. Você discorda de mim? O buscador pensa, não tem problema nenhum. Por que você discorda de mim? Porque a experiência que você teve na sua busca é diferente da experiência que eu tive na minha busca. E qual o problema? Não há problema nenhum. São vários caminhos, são vários atalhos, são várias estradas para chegar ao mesmo objetivo. E cada um vai ter a sua própria experiência. O buscador ele não está levantando bandeiras, porque não há necessidade de bandeiras. Se ele está no caminho, e ele tem a liberdade de escolher o seu caminho para chegar no resultado final de sua procura, ele também sabe que todas as pessoas têm o direito de buscar por diferentes caminhos. Isso é muito bonito, pessoal. A terceira postura do buscador, a humildade. O que é humildade? É você se vestir de roupas pobres, né? E fazer carinha assim de coitado. Ah, eu sou tão humilde. Não, humildade não tem nada disso. Humildade é o reconhecimento do limite de suas ações e de seus pensamentos. É como a historinha de Heráclito com Sócrates, é você entender que a sua cabeça não é suficiente para saber tudo,
para abarcar todo o conhecimento. Muito cuidado com bandeiras, viu? Eu fico realmente, eu ia dizer preocupado, mas não é exatamente essa palavra. Eu fico assim, desconfortável quando eu vejo as pessoas na internet, sejam crentes versus ateus, versus cristãos, versus evangélicos, versus católicos, um lutando contra o outro, gritando, se exaltando com as suas próprias verdades, quando na verdade, a verdade última de todas as coisas é que aquilo que nós sabemos ainda é muito pouco, ainda é muito pequeno, perto deste vasto, imenso e gigantesco universo. Muito cuidado com as bandeiras que você anda defendendo. Muito cuidado com as coisas que você diz saber. E isso que você diz saber não passa de conjecturas mentais. Aí está a foto de um personagem que eu gosto muito, George Gurdjieff, um greco-armeno, filósofo muito conhecido na época bolchevita, da Revolução Bolchevita. Ele escreveu vários livros, mas os livros de Gurdjieff ainda não são tão conhecidos. Ele ficou conhecido por causa de obras de muitos de seus alunos, de seus discípulos, como, por exemplo, P.D. Ouspensky, que escreveu Em Busca do Milagroso. E Gurdjieff, quando teve contato, o primeiro contato com P.D. Ouspensky, que era um grande intelectual na época, P.D. Ouspensky queria ser também discípulo, aluno de Gurdjieff. Então a primeira prova de Gurdjieff com Ouspensky foi o seguinte: Gurdjieff pegou 2 folhas de papel em branco e entregou para Ouspensky, e diz o seguinte: nessa primeira folha de papel você vai escrever todas as coisas que você sabe, porque eu sei que você é um grande estudioso, você já escreveu vários livros, você já escreveu sobre filosofia, você já escreveu sobre Deus, você já escreveu sobre matemática. Então nessa folha coloque os tópicos, os itens das coisas que você já sabe. E nesta outra folha escreva os itens das coisas que você ainda não sabe. Porque as coisas que você já sabe, olha só, não vale a pena discutir sobre isso. Você já sabe. Vamos apenas conversar sobre as coisas que você não sabe. Ouspensky ficou ali na escrivaninha, olhando para aquelas 2 folhas de papel, e ele ficou consternado. Ele volta para Gurdjieff e diz: olha, eu refleti bastante, eu ponderei, e que espécie de homem afinal é você? Nunca ninguém me disse uma coisa dessas. Realmente eu escrevi sobre teologia, eu escrevi sobre filosofia, mas pela primeira vez na minha vida eu me perguntei: será que eu realmente sei alguma coisa a respeito de tudo isso que eu já disse na minha vida? Essa é a postura do buscador, essa humildade. Você já pode ter dito muitas coisas, talvez você já até escreveu livros, escreveu artigos aí no seu blog, talvez você já tentou convencer os seus amigos, conhecidos de verdades que você tinha na sua cabeça. Vem Gurdjieff na sua vida e pergunta: o que você realmente sabe? Escreve nessa folha o que você sabe, aquilo que você não sabe. A postura de Ouspensky, que se tornou discípulo, aluno de Gurdjieff, é essa: olha, está aqui as 2 folhas em branco. Tudo que eu sei é que nada sei. É a frase antiga socrática. Tudo que eu sei é que nada sei. Eu começo a perceber que não sei muita coisa. Eu começo a perceber que eu sou falho. Eu começo a perceber que eu sou limitado. Eu estava tão certo de minhas convicções, agora olho para mim mesmo e vejo que posso errar, que posso fracassar em muitos de meus raciocínios. Comece do zero comigo. Essa é a postura. O buscador sempre começa do zero. Ele sempre está colocando de lado os conceitos antigos e começando do zero. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso cultivo. Está aí na tela. Trabalho e constante cultivo. O buscador sempre está começando a sua jornada e sempre está trabalhando por ela. Às vezes eu sempre coloco isso nas palestras que eu faço. Por que nós temos a Unidharma? A Unidharma é uma escola online de desenvolvimento pessoal, mas com uma diferença. É uma escola de formação continuada. Às vezes as pessoas falam assim: eu posso me matricular na Unidharma, baixar lá todos os áudios, todos os cursos e ficar só um mês? Eu falo: pode, não tem problema nenhum, ninguém vai te proibir de fazer isso. Só que não é essa a proposta da Unidharma. A proposta da Unidharma
formação continuada é que você comece uma jornada e continuamente esteja se alimentando com novas informações, novos cursos, novos treinamentos, novas ideias, novas propostas, novas perspectivas, que semana após semana são colocadas para os alunos. Por quê? Porque aquela pessoa que diz assim, ela pega o diploma dela e diz, eu sou formado em X coisa. Tome cuidado com essa pessoa, né? Ninguém é formado em nada. Porque quando você se diz formado em alguma coisa, você está dizendo, acabou a minha busca em relação a essa parte do conhecimento. Agora eu não preciso estudar mais nada, eu estou formado, né? Eu me lembro, há muito tempo atrás, morava na cidade de Oriente, Oriente fica aqui perto de Marília, e uma vez um familiar foi fazer um tratamento com o médico e tinha a seguinte informação. Esse médico é um médico muito experiente, ele tem mais de 30 anos de medicina. Muito bem. Só que o tratamento que ele fez com esse familiar que eu tinha foi completamente inadequado. Aí depois a família foi pesquisar, ele tinha 30 anos de medicina, mas nunca se atualizou. Nunca fez nenhum curso, nunca participou de nenhum simpósio, nunca fez nenhum seminário externo. Ele se formou na faculdade de medicina e ficou ali durante 30 anos, sempre aplicando. E você vê, a medicina é uma ciência que está sempre evoluindo, sempre descobertas novas, sempre conhecimento novo, sempre novas pesquisas que estão chegando. Então, na busca do conhecimento é a mesma coisa. Não adianta você eu li a Bíblia, pronto, agora eu sou um cristão. Ou eu li, sei lá, o Bhagavad Gita, agora eu sou um hindu completo. Ou eu li, sei lá, o Alcorão, agora eu sou um muçulmano. Não basta, não seja um buscador de apenas um livro. A todo tempo, a todo instante buscando, cultivando, lendo, procurando, querendo saber mais, estudando, participando de um curso, participando de um treinamento. É como uma horta, está aí na tela, olha. Não adianta o agricultor semear na terra as sementes, ir para casa e esquecer. E daqui, sei lá, 2, 3 meses ele voltar lá para ver o resultado da semeadura. Isso não é o suficiente. Tem que arar a terra, aí semear, aí regar todo dia, aí voltar lá no dia seguinte, ver se tem uma erva daninha, tirar a erva daninha, colocar um pouquinho de adubo, depois regar, aí você percebe que vem uma geada, cobrir a semeadura para que a geada não atrapalhe o crescimento, depois tirar essa cobertura, continuar regando, é o constante acompanhamento, né? Isso é uma marca forte do buscador. Por isso que nós temos na Unidharma esse processo de formação continuada. Você começa um programa de estudos e não tem hora para acabar. Não tem, quando é que eu me formo nisso? Não tem quando é que eu me formo. É uma jornada contínua. Por quê? Porque a nossa... Isso é uma coisa que quando eu penso nisso, eu até fico assim... sem palavras para me expressar. Quando você faz esse mergulho interno, você começa a descobrir um universo infinitamente vasto, absurdamente incompreensível, porque nós temos essa visão. Quando você olha daqui para fora, você pensa no cosmos, no universo, na Lua, nas estrelas, nos planetas, nas galáxias. É infinito, né? Daqui para fora parece que é infinito, não acaba nunca. Você poderia pegar um foguete hoje e seguir em direção ao espaço infinito. Mas o que você não percebeu é que quando você fecha os seus olhos, você mergulha para o lado de dentro, é igualmente infinito. Quando é que acaba isso? Isso não tem fim, pessoal. A busca do buscador não tem fim. Então, eu concluo com esse slide bonito que está aí na tela. Não é querer chegar em algum lugar para depois chegar lá e dizer, pronto, agora eu sei. Não é exatamente isso. O buscador está desfrutando a jornada. Cris, quando é que acaba a formação da Unidharma? No último dia, no último minuto, na última respiração da sua vida. Quando você diz, agora terminei a minha jornada. E dizem, né, os buscadores que depois tem mais. Depois tem mais, mas vamos nos concentrar só nesse primeiro tempo aqui do jogo, né? Então, enquanto você está buscando, o objetivo disso tudo não é querer chegar lá, mas é desfrutar a jornada.
É você pegar o seu carro para viajar e não ficar ansioso para chegar no ponto final, mas é olhar a paisagem, é tirar uma foto, é dar uma paradinha, é contemplar o cenário, é ir conversando com os amigos durante a viagem. Nós todos estamos fazendo uma travessia. Todos nós estamos fazendo uma grande, infinita jornada. Vamos aproveitar isso. O conhecimento, a busca pelo autoconhecimento, a procura pela sabedoria é uma das coisas mais extraordinárias, mais espetaculares que existe, que nós podemos fazer nesse mundo. Eu sou apaixonado pela busca do conhecimento. Por isso que nós criamos uma organização cujo objetivo é proporcionar um conhecimento continuado. Eu sou apaixonado por isso. E eu quero que você se apaixone por isso também. Quero que você seja um buscador convicto, uma pessoa sem bandeiras, sem verdades pré-estabelecidas, sem dogmas pré-formatados, de mente aberta, de consciência aberta, de mente aberta para dialogar com qualquer tipo de situação. Não aquela pessoa que só sabe ler um único livro, mas uma pessoa que sabe dialogar, que sabe estabelecer contato com pessoas diferentes, que tem um bate-papo legal. Olha, você tem essa visão, essa filosofia, essa religião, essa crença de vida, e ela é tão diferente da minha. Vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos bater um papo gostoso, para que eu possa perceber aspectos que são importantes nas suas crenças, de coisas que eu nunca havia percebido, da mesma forma que eu vou poder partilhar um pouquinho das coisas que eu já vivi, das coisas que eu já experimentei. Essa é a postura do buscador. O buscador não é um político, um partidário, ou uma pessoa assim, né, um fanático que está proclamando ao mundo, aos quatro ventos, as coisas que ele acredita. O buscador ele é humilde. Ele está procurando aquilo que ele ainda não descobriu, aquilo que ele ainda não experimentou, mas ele faz isso sem arrogância, sem petulância. Ele faz isso às vezes silenciosamente. Ele faz dessa busca uma missão de sua própria vida. E principalmente, e aí eu concluo com isso, ele faz isso desfrutando essa jornada, ele aproveita esse momento, ele gosta de procurar, ele gosta de conhecer, ele gosta de aprender. E a própria experiência de estar aprendendo, de estar conhecendo coisas novas, isso por si só já é suficiente para satisfazê-lo no momento presente. Nunca satisfeito, mas ao mesmo tempo se satisfazendo momento após momento por se perceber um buscador. O recado final é muito simples. Eu não sei qual é o nível de sua busca atualmente. Talvez você esteja no começo, talvez você já esteja avançando, mas a resposta é a mesma para todos. Todos nós, seja você que está iniciando, seja você que julga estar um pouquinho mais avançado na nossa busca, meus amigos, a busca é infinita. O caminho é infinitamente vasto. Assim como eu comecei a história de hoje, Gautama Buda dizendo: o universo é tão grande, tão gigantesco, há ainda muito que procurar. Então termine o dia de hoje com esse propósito. Vou me tornar um buscador consciente. Buscador todos já somos, conscientemente ou inconscientemente. Termine o vídeo de hoje dizendo isso para você. Serei um buscador consciente, com consciência, com inteligência. Começo hoje o meu caminho de autoconhecimento. Tenha você um dia não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.